Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de termodinâmica. Antes da gente entrar em processos termodinâmicos, vamos falar um pouquinho sobre a teoria cinética da pressão e como a gente escreve a energia interna destes sistemas termodinâmicos. Lembrando das minhas sugestões de praxe, procurem os canais da Unicamp, USP e Universidade do Litoral de São Paulo, onde vocês podem encontrar outras aulas. Procurem os livros-textos de física básica e vamos nessa. Bom, a gente viu até agora que calor é a energia transferida entre dois sistemas termodinâmicos. Trabalho é a energia transferida por variações de parâmetros externos, e a energia interna do sistema, eu venho falando com vocês que tem uma forte ligação com a energia cinética das partículas que compõem o sistema. Na verdade, em sistemas reais, além da energia cinética, também temos a energia potencial, e que é a forte ligação da energia interna com a temperatura do material e dos sistemas termodinâmicos. Então hoje a gente vai ver essa relação da energia cinética das partículas com a temperatura, e vamos ver também a questão da pressão, que está intimamente ligada com a variação do momento linear das partículas nas colisões com as paredes do recipiente. Então vamos considerar uma caixa em forma de cubo com aresta L. Vamos considerar que temos uma partícula que está viajando com velocidade v1 e que colide com essa parede dessa caixa. V1x é componente de v1 que é perpendicular a essa parede. Então vamos considerar que essa partícula ela bate na parede, vai na outra geometricamente oposta e volta. Essa velocidade v1x então será definida como 2 vezes esse caminho que ela faz, 2L, pela variação de tempo que ela gasta para fazer isso. Se a variação de momento dessa partícula na colisão com essa parede é 2mv1x, então a força que essa partícula faz nessa parede é a variação do momento com o tempo. 2mv1x por ΔT, que a gente tira dessa expressão, a gente sai nessa relação entre a massa, v1x e L. Assim como conversamos quando estávamos definindo pressão, a componente V1 tangencial a essa parede não se altera. Ou seja, a variação de momento que importa é exatamente a variação de momento que é perpendicular a essa parede. Então a pressão total nessa parede aqui é o somatório das forças de cada uma das partículas que colidem com essa parede. Como essa parede tem área L ao quadrado, e a gente acabou de definir quanto vale F1x dessa expressão aqui, então a gente pode escrever a pressão como esse somatório aqui, onde m é a massa das partículas, e aqui a gente está assumindo que todas as partículas são iguais, o L ao cubo vira V, e aqui temos o somatório das componentes perpendiculares a essa parede de todas as partículas. Esse somatório, a gente vai substituir ele como uma média, ou seja, a gente está substituindo uma configuração de velocidades, uma distribuição de velocidades, por n vezes o número médio dessa velocidade quadrática, onde n é o número total de partículas do nosso sistema. Como n partículas vezes a massa de cada partícula é a massa total do gás, a gente vai substituir por a massa molecular e o número de moles. Se a gente está considerando que esse movimento é randômico, então a gente pode supor uma isotropia espacial de tal forma que essas componentes quadráticas são iguais, ou seja, cada uma delas é 1/3 da velocidade média total. Então a gente reescreve essa expressão usando essa isotropia espacial, então a gente vai ter esse fator 3 aqui, e agora a gente isola essa velocidade média, que fica dessa forma. Se a gente está considerando que esse aqui é um gás ideal, então PV é igual a nRT, dessa maneira aqui. O número de moles corta aqui, aqui a gente está usando a definição da constante de gases para chegar nessa relação. Agora a gente vai usar esse resultado aqui para chegar na energia cinética média total, que é meio de mv ao quadrado. M é n partículas vezes a massa de cada uma delas, e aqui o v ao quadrado a gente tira dessa expressão. M a gente vai usar essa relação aqui. Então essa é a energia cinética, reescrevendo a massa de cada partícula dessa maneira aqui. Essa é a velocidade quadrática média que a gente acabou de achar. Aqui a massa molecular corta com essa massa molecular. O número de Avogadro corta com esse número de Avogadro aqui. E nós temos uma energia cinética média de 3 meios de n kBt. Então essa é a energia cinética média de n partículas em um gás ideal. E a energia cinética por partícula é esse número dividido pelo número de partículas. O resultado interessante é que a energia cinética não depende da massa. É uma função direta da temperatura. Se a gente multiplica a energia cinética média por partícula pelo número de Avogadro, nós temos a energia cinética de 1 mol de partículas. O que a gente fez aqui, pessoal, é uma equivalência. Nós pegamos um conjunto de n partículas, cada uma com sua velocidade, e tomou ele
como equivalente a um outro, também com N partículas, só que cada uma delas com a mesma velocidade. E fizemos uma relação entre essa velocidade média e as velocidades das partículas do outro conjunto. O mais interessante é que o resultado final só depende do parâmetro temperatura. Aqui a gente vai definir a velocidade quadrática média. Como a gente sabe como escreve a velocidade, nós podemos montar uma tabelinha com a massa molar e a velocidade quadrática média. Todos esses gases aqui há uma mesma temperatura. Ou seja, se a gente considera o mesmo número de mols em cada um desses sistemas, cada um desses gases, a gente pode dizer que todos eles têm a mesma energia cinética, a mesma energia interna, mas que a velocidade das partículas são bem diferentes. Gases compostos com partículas mais leves têm velocidade quadrática média bem maior do que os mais pesados. Essa diferença é compensada justamente pela massa molar. Se a gente considera um gás monoatômico e ideal, isso quer dizer que as partículas não vão interagir, que elas são pontuais, então a energia interna será exatamente a energia cinética média. Como a gente acabou de calcular quanto vale a energia cinética média, a gente pode escrever que a variação de energia interna é diretamente proporcional à variação de temperatura. Todas essas contas foram feitas pensando no gás ideal. Aqui eu vou expandir um pouquinho, usando apenas o argumento lógico. Um gás monoatômico, como o hélio, ele tem 3 graus de liberdade. É um átomo que tem um formato que pode ser aproximado por uma esfera pequena, então praticamente pontual. Esse átomo vai ter movimento em 3 dimensões, então são 3 graus de liberdade. A energia interna é 3 vezes meio de kBt, conforme a gente viu. Pessoal, a gente usou aquele argumento de isotropia lá atrás, em que cada uma das componentes da velocidade eram iguais. Ou seja, aqui a gente está estendendo e dizendo que cada um dos graus de liberdade equivale a cada um tipo de movimento. Então, a energia interna é 3 vezes meio de kT. Cada meio de kT vem de um desses graus de liberdade. Se há 3 graus de liberdade por conta da translação nas 3 direções, então 3 meios de kT. A gente vai usar esse argumento lógico para dizer que para cada um dos outros graus de liberdade, a gente vai somar meio de kT. Se a gente pega uma molécula diatômica, por exemplo, o O2, a gente tem rotação em 2 eixos, a gente chama isso de 2 graus de liberdade, mais a translação dessa molécula, então são 5 partes de meio de kBt. Além disso, essa molécula pode vibrar, ou seja, a gente pode imaginar que é uma mola que liga os 2 átomos e há uma oscilação, uma variação da distância entre elas. Esse é um modo de vibração. O outro modo de vibração é a vibração do próprio centro de massa desse sistema. Então, nesse caso, nós temos 3 e 2, 5 e 2, 7, são 7 partes de meio de kBt. Então, esse argumento lógico nos leva a dizer que um gás poliatômico, que tem Q graus de liberdade, vai ter uma energia interna que é proporcional a esse número de graus de liberdade. Para a gente desenvolver cálculos bem mais precisos, a gente deve lançar mão de conhecimentos de física e estatística. A gente não vai abordar isso aqui nesse curso, mas vale a pena pelo menos fazer um comentário. A distribuição de probabilidade de uma molécula de um gás ter velocidades entre V e V mais dV é dada por essa expressão aqui. Para que tem um termo de velocidade aqui, ou seja, essa probabilidade aqui ela é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado, mas também há um termo exponencial quadrático. Essa exponencial aqui dá um formato que a gente chama de gaussiana. E essa raiz aqui tem o termo de temperatura. Essa expressão, quando a gente faz o plotting dela, ela tem essa cara aqui. Essa curva aqui menos intensa é a curva para uma temperatura de 1000 Kelvin. Conforme eu diminuo a temperatura, este pico dessa minha distribuição de velocidades vai para valores de velocidade cada vez menores e cada vez mais intensos. Isso eu estou considerando o mesmo sistema, apenas variando essa temperatura aqui, que também está aqui. Ou seja, quanto menor a temperatura, mais provável de eu encontrar uma partícula no pico. Se eu aumento muito a temperatura, a minha distribuição se alarga. Então eu vou ter probabilidade de encontrar partículas tanto lentas quanto muito rápidas. Dá para te lembrar daquele GIF que eu mostrei na outra aula, quando a gente estava observando aquele fator de compressibilidade. Em outras palavras, quando a temperatura é muito baixa, as velocidades das partículas são cada vez mais próximas. Elas são mais lentas e mais próximas. Se eu aumento muito a temperatura, eu acabo gerando uma gama muito maior de velocidade das partículas no meu gás.
Bom, aquele fator na frente da gaussiana, ele vem de uma normalização, ou seja, a probabilidade que a gente tem de encontrar uma partícula com velocidades entre 0 e infinito tem que ser 100%. Mas a porcentagem da gente encontrar uma partícula em um intervalo de velocidades, a gente usa aquela expressão do slide anterior para calcular. Além da física estatística, Boltzmann também nos ajudou a definir entropia. Esse aqui é um pedaço da foto da lápide do Boltzmann, de uma definição matemática de entropia. S. K é a constante de Boltzmann, o KB, que a gente estava vendo, e esse W é o número de estados acessíveis do sistema. Essa parte a gente vai ver na última aula. Bom, por hoje é só.